Olá, virginianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem, luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos à sua leitura coletiva, já vamos abrindo a sua leitura com uma mensagem oracular e que vocês possam, a partir dessa leitura, expandir o seu cardíaco, expandir os seus chakras, no sentido de captação, né, melhor das informações, que vocês possam se encontrar na sua própria consciência, que vocês tenham um bom direcionamento, virginianos. Vamos lá, com a mensagem oracular para os virginianos. Evolução, o sentido da vida. Em alguns momentos ele muda e assim sentimos a necessidade de fazer uma revisão de toda a caminhada até aqui. O que fazia sentido já não faz mais. É preciso agora abrir o cadeado das nossas crenças e limitações. Somente assim evoluímos. Abra o cadeado, deixe ir o que não te faz mais bem. Olha que linda essa mensagem oracular. Virginianos vem falando que é o momento propício para evoluir dentro de algum aspecto em sua vida. Mas o ponto principal é esse sentido, esse novo direcionamento. Mas esse direcionamento ele vem quando você começa a limpar. Poxa, isso me incomoda. Por que isso me incomoda? Qual a minha interação com essa situação? Qual a minha permissibilidade com essa situação? Então, trazendo pontos de questionamento, mas também de soluções. É onde a evolução acontece, é onde há o entendimento e o segmento, para que vocês possam se libertar, se limpar de certas questões que hoje limitam vocês. Então, parte de questões que podem estar travadas na sua vida, Virgem, tem a sua contribuição de não liberar aquilo que, enfim, está doendo, está incomodando, está limitando. Medo, insegurança, ansiedade. Pode ser uma diversidade de situações, um trauma, uma mágoa, raiva, enfim. Muitas coisas podem, ser esse cadeado. Mas o momento ele está muito propício para que vocês possam abrir-se um pouco mais, abrir o coração, abrir um pouco mais a mente, abrir um pouco mais a vida, expandir esse cardíaco, como foi dito para vocês, e consequentemente abrindo, se alinhando um pouco mais para que vocês tenham esse movimento interno para que essa liberação aconteça. Ou se abram para algum auxílio, caso vocês assim não consigam compreender neste momento, buscar algum auxílio, uma direção para que vocês possam ter esse entendimento maior e, consequentemente, conseguir tomar as ações mais adequadas. Virgem, vamos aqui com agora oráculo de Osho. O que vem para os virginianos, o que eles precisam saber. Participação. Receptividade, que eu sinto que vocês estão no momento, ou estarão entrando em algum momento, o período é de 4 dias, 4 semanas, de reestruturação, virginianos. Isso pode ser uma infinidade de situações. Então, você se integrando mais com certas energias, as coisas parecem que estão sendo realocadas de uma forma talvez um pouco diferente na sua realidade. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Você percebe que certas situações da sua vida podem não estar muito alinhadas, Você percebe que, travou, alguma situação não está dando muito certo, não está evoluindo muito bem, enfim. Essa participação, ela fala de integração. Pode ser que seu corpo mental, seu corpo emocional, seu corpo espiritual estão se realinhando, estão reestruturando. Não foi dito aqui sobre evolução? Vocês abrirem o cadeado e começarem a soltar o que precisa, pessoas da sua vida, conversas, lugares, enfim.
até crenças internas que não fazem mais sentido. Então, quando você libera, fica aquele espaço, né? E agora, né? Como eu posso preencher-me disso? É onde esses seus campos começam a se integrar novamente, a se reconectar. Aqui eu sinto como se fosse uma reconexão, tá? Acontecendo de você para você mesmo, tá? Onde as coisas começam a voltar a fazer um sentido maior. Aqui eu posso ir um pouco mais além, posso falar com virginianos que estarão, por exemplo, trabalhando o seu corpo físico, trabalhando o seu corpo mental, emocional, espiritual, entende? Movimentando a sua espiritualidade, as suas energias, trabalhando o seu corpo físico, melhorando a alimentação, tudo é um combo. Melhorando e refinando as suas relações, entende? E essas relações não são só referente a pessoas, mas também a você. Né? Você só poderá se relacionar melhor com o externo quando você se relaciona bem com você mesmo. Então as coisas têm um sentido melhor, entende? Então por isso essa participação, essa integração, junto com a receptividade. Vamos lá. O que mais? O que eles precisam saber? O rebelde, rompendo as correntes, os chakras, o alinhamento dos chakras. O que significa isso? É bonito falar, né? Alinhamento de chakras, é lindo, maravilhoso, né? Daqui a pouco desalinha de novo. E é assim, tá? Super, super normal. Esse alinhamento de chakras é quando você começa a como foi dito aqui na carta da participação, você começa a se alinhar, se equilibrar dentro das suas possibilidades. Tudo vai estar no 100%, Virgem? Difícil, tá? Difícil. Mas quando você começa, o que lá atrás você sei lá, tinha muita dificuldade com alguma questão, agora você já não tem tanto. Você tinha dificuldade e ficava nervoso, por exemplo. Você fica aí, virginianos, ficam nervosos por alguma razão. Você ficava com essa energia, sei lá, uma semana, um mês com aquela energia. Agora você fica, sei lá, uma semana. Daqui a pouco você vê, tá 3 dias. Daqui a pouco você tá um dia, daqui a pouco você tá 1 hora, acabou, passou. É um estado de reequilíbrio, de fortalecimento, de participação, de integração das suas partes. Entende? Você fala, poxa, ok, senti, natural, sou ser humano, tenho essas emoções e ok, mas eu me liberto. Não vou ficar me nutrindo disso. Então, onde você começa a romper essas correntes, daquilo que te limita, para que você possa fazer o quê? Evoluir. Então, depende, para alguns pode ser a ansiedade. Está com o tempo ocioso, mas o que fazer, se sente perdido e fica naquela. De repente você encontra alguma atividade naquele dia, você fala, poxa, parece uma atividade comum, mas eu estou aqui ocupando meu tempo, estou aprendendo, estou conhecendo pessoas, estou me desenvolvendo. Partindo disso, você começa a ir para outros campos e a coisa começa, sabe, a tomar mais forma, mais consistência. É onde você começa a evoluir, romper essas correntes, tá? Estejam abertos, virginianos. A receptividade fala assim, estejam abertos para tudo aquilo que renasce, para tudo aquilo que é novo. Vai ser assim que vocês vão conseguir romper certas amarras, tá? O que não se mostra. Ok. Virgem, vocês estarão rompendo aquele momento de vida que todos nós passamos, que é a tal da moralidade. Então, essa moralidade, ela pode ser, olha a carta da viagem, ela pode ser, Virgem, uma moralidade familiar, ou seja, uma tradicionalidade dentro da família, todos se comportam assim, assim, assim. Dentro do trabalho, Virgem tem que chegar lá, coloca aquela máscara, passa 8 horas, 12 horas, que seja, dentro daquele ambiente, se comportando daquela forma. A moralidade. Então, você começa a se sobrepor sobre essa moralidade que está te limitando. Uma moralidade social, familiar, crença, enfim, algo que tenha que ser, tem que ser assim, assim. Não, Virgem estará se sobrepondo a isso, Virgem está saindo sobre isso, Virgem está começando a coletar as pecinhas do próprio quebra-cabeça. É como se você estivesse saindo de algo muito engessado.
Para que Virgem tenha prosperidade, tem que ser assim. Para que Virgem se relacione bem, tem que ser assim. Para que Virgem tenha um novo relacionamento amoroso, tem que ser assim. Não, quebrando, sabe? Diluindo, fragmentando essas percepções. Você está começando a se reconectar. É onde as coisas começam a tomar um real sentido. Vocês estavam presos, Virgem, em algum padrão, em alguma crença, enfim, em alguma situação, um padrão de uma pessoa. Você estava muito dentro daquilo e aquilo estava te prendendo, tá? É que sim, pode ser um grupo de pessoas, pode ser um relacionamento para outros. Você começa a sair dessa consciência e começa ao quê? A evoluir de fato. E essa evolução, ela vem quando você se permite receber. Aqui estamos, Virgem está numa polaridade de trabalhar o merecimento. Poxa, pode ser que realmente a vida de Virgem pode ter travado em algum ponto aí da sua vida, trabalho, social, relações, enfim, qualquer coisa, saúde. Vocês começam a entender que não são os outros, é você. Então você começa a trabalhar num ponto aqui de recebimento, de merecimento. Não é exigindo do outro, mas você começa a trabalhar isso por você. Você fazendo por você. Aqui na carta Nós Somos o Mundo, você estará mais aberto, Virgem, mais receptivo ao que a vida está colocando como disponível para você. Vou dar outro exemplo. Olha, Virgem tem um padrão nos relacionamentos. Virginianos só se relacionam com pessoas assim, da classe social tal, com a roupa que use roupa tal, que tenha um veículo tal. Um exemplo. Quando você começa a romper, você tem só isso como um estereótipo. Isso é perfeição. E quando não tem isso? Não tem nada. Não existe relações. Então é como se Virgem, aqui é apenas um exemplo, tá? Então, Virgem começa a sair desse sistema, dessa programação falida, e começa a estar mais aberto, com mais simplicidade, com mais humildade. Estar na simplicidade e humildade, não aceitar qualquer coisa ou migalhas, não é sobre isso. Mas é você estar mais aberto. Você está realmente mais integrado e alinhado com o seu momento. Talvez alguns queiram algo lá em cima e ok, legal, mas você tá aqui. Então tem um caminho a ser percorrido para subir. É isso. É o recomeçar. Isso é muito bom. Isso é muito positivo. Só que recomeça de uma forma rompendo correntes. Entende? Tá vendo essa carta aqui? Pra mim é uma carta toda travada, toda fechada. Ele está com as mãos para baixo, então é uma moralidade que ela é inferior, ela inferioriza, ela deixa submisso, enfim, né? Não progride, cheio de nuvens, é algo que não é muito às claras. E aqui você começa a romper isso, entende? Então a fonte é onde você começa a estar realmente muito mais integrado, mais conectado com a sua real força, com o seu querer, com sua vontade, onde as coisas... É um momento onde as situações fazem mais sentido. Poxa, faz sentido eu estar com essa pessoa. Talvez essa pessoa é completamente diferente do que eu estava imaginando, né? Querendo, desejando. Conhece uma nova pessoa, conhece um novo trabalho, uma nova forma, uma nova metodologia de trabalhar. Poxa, mas isso faz mais sentido para mim, de fato. Entende? Então esse recomeço muito mais especial, entende? Então eu sinto aqui claramente que vocês estão recomeçando. Vocês estão numa fase de reiniciar, tá? Porém de uma forma muito diferente. Lindo isso, Virgem. É um processo bem... Tem pessoas que assistem um tipo de leitura como essa e não compreendem, porque ainda estão num estado de consciência diferente, então querem tudo rápido, resoluções rápidas, sem entendimento algum ou sem aprofundamento nenhum nas situações ou em si mesmo, né? Então, é onde as coisas podem até acontecer, mas depois elas se dissolvem, porque ela não tem campo para se sustentar. E aqui tá falando muito da sua profundidade, Virgem, de como você pode mudar a sua realidade, né? Partindo dessa consciência maior. Virginianos, vamos aqui com o baralho cigano. Mensagem geral, o que vem para os virginianos. O caixão.
a chave, o anel. Virgem, não foi dito aqui esse estado de transformação, como se vocês fossem mudar radicalmente de ideia sobre a vida, sobre o que você quer, sobre as suas relações. Você olha, observa e fala, poxa, isso não faz sentido algum me manter dentro desse cenário. Então você começa, poxa, a pegar gatilhos, informações, coisas que há muito tempo estão na sua vida e questões realmente profundas. O caixão fala de profundidade, o caixão fala de coisas passadas, situações passadas, mas que ainda reverberam muito no seu momento atual. Então também fala da transformação, é onde sai de um estado para outro. Então, virginianos estão, olha que alinhamento, né? A primeira parte da leitura com essa parte. Vocês realmente estão entrando no estado de transformação. A partir do momento que vocês começam a transformar algo na sua realidade, na sua rotina, aqui nós temos 9 de ouros, é você querendo essa estabilidade pessoal, esse conforto pessoal. Isso pode falar de tudo, tá? Das relações, trabalho, saúde, espiritual, tudo. Mas tudo que acaba refletindo na sua matéria, aquilo que você realmente consegue, é palpável, você consegue ver, você tem uma dinâmica. Então vocês estarão com muita maturidade, Virgem, para promover transformações reais, tá? Aqui não é qualquer transformação, são transformações reais, tá? Porque você começa a entrar em tudo aquilo que foi dito aqui com o oráculo, com esse oráculo, com o oráculo de Osho, enfim. Vocês começam a ter uma compreensão, uma virada de chave essencial, onde vocês entram numa etapa muito mais calorosa, muito como dinâmicas mais, talvez mais rápidas, as coisas acontecendo de uma forma mais rápida, um entendimento, uma transmutação de energia mais rápido, parcerias novas chegando, isso num sentido muito geral, você se abrindo com mais paixão para a vida, né? Esse é um ponto. Segundo ponto, virginianos, aqui fala de podemos falar de uma pessoa, tá? Aqui não tá específico, é homem, é mulher, não tá específico. Mas aqui me traz uma energia de uma pessoa que pode sim ter tido um afastamento entre vocês ou até um encerramento, tá? Para outros. Essa pessoa pode estar num momento muito frio da vida, fechando alguns ciclos, fechando algumas questões, e essa pessoa vai estar mais interessado ou interessada, tá? Em se aproximar de vocês, tá? Então é uma pessoa que vai abrir aqui alguma porta, vai se abrir a uma oportunidade para com vocês. Isso pode falar de uma procura, pode falar de alguém se empenhando mais a você, tá? E aqui falamos de uma pessoa mais fechada, uma pessoa que pode ser pelos movimentos de vida, né, que está vivendo, de encerramentos, enfim. Essa pessoa ela vai se abrir e vai querer se dedicar mais em estar próximo a você, Virgem. Como se a pessoa montasse, elaborasse, estivesse pensando, projetando uma nova estratégia para estar ao seu lado, para ter alguma aproximação. Alguma aproximação. Bom, vamos lá. Essa pessoa também quer estar mais seguro ou segura, tá? Para fazer esse movimento. Aqui, virginianos estarão num momento de vida mais ágeis, com mais coragem. Aqui tem alguém, tem um homem, tá? Esse homem, ele está pensando muito em você. E o que esse homem quer? Esse homem quer algum encontro. Vocês já podem ter tido algum encontro com esse homem. E esse homem, ele quer, de novo, esse encontro, tá? Com vocês. Aqui
Conseguimos falar, Virgem, até de 2 pessoas, tá bom? Tem essa situação aqui em cima e tem essa situação aqui embaixo. São 2 pessoas diferentes que estarão na sua energia, tá? Sabe aquela situação, Virgem, quando você, sabe, solta a mão, fala, eu não vou mais me preocupar com isso. As coisas começam a vir, questões começam a se movimentar, é isso daqui, tá? É amor, é trabalho, pode ser uma diversidade de situações, não está muito específico, tá bom? Mas são trocas que você tenha com alguém específico, tá? Aqui existe alguém. Aqui fala de vocês mais astutos no que tange trabalho. Então, apareceu aquela oportunidade, esteja astuto nessa dinâmica de comunicação, tanto para, né, ganhar esse trabalho, conquistar essa venda, como também as pessoas que estarão se aproximando de você, tá? Tem um olhar um pouco mais astuto. Por alguma razão, traz alguma energia para alguns de vocês de pessoas, não são muitas pessoas não, tá? Mas são pessoas que podem se aproximar de você com a tentativa de golpe. Sabe aquelas pessoas espertinhas? Eu vou tirar vantagem. É isso aqui, tá? Cuidado com partilhas de coisas que devem estar fechadas. Então, partilhas de senhas, partilhas de documentos, sabe questões, informações mais privadas? Tome atenção com isso. Pessoas que jogam uma informação para coletar outra de você também, tá? Existe uma pessoa que essa pessoa traz uma dupla personalidade. Essa pessoa, ela está passando por algum conflito, ou estará logo mais passando por algum conflito bastante intenso. Esse conflito pode ser algo de ordem interna ou dentro de um grupo, seja como for. Me parece que essa pessoa tem algum afastamento na comunicação entre vocês, tá? Fala muito sobre momentos de retorno nos próximos 30 dias, tá? Pessoas retornando, pessoas te procurando. E por quê, né? Não foi dito aqui para vocês todo aquele enredo com as energias do oráculo, esse preparo, essa reestruturação de vocês daquilo, esse trabalho maior com o auto-merecimento, não é à toa, né? Então, quando você se capacita, esse momento, né? Esse tempo de retornos, você sabe filtrar, né? Então, você vai saber identificar o que sim e o que não. Algum virginiano fez um pedido. Você fez um pedido. Não vou especificar aqui, tá? Porque é uma leitura coletiva. E, enfim, isso pode confundir algum de vocês. Mas alguém fez um pedido. Uma oração. Enfim, tá? Fala sobre esse recebimento, tá? Fala sobre esse recebimento. Se você estava tendo alguma perturbação, se você tinha um pensamento obsessivo, se você... Posso até dizer, sabe quando você... É um pensamento obsessivo, que pode ser autogerado, ou seja, você mesmo gerando isso,
ou pode ser por ordem de uma outra pessoa, de uma outra consciência emanando isso para você. Aqui tá dizendo que, de alguma forma, isso se dissolve, você se desfaz, essa ordem de pensamento, ela é desatada, entende? Aqui, virginianos, também, vocês entrarão num ciclo, eu falo um ciclo que pode durar alguns meses, tá? Aquilo que você, no seu íntimo, sabe quando você determina, você alcança ou você tem resposta. O que você fala também, ele acontece. Então, prestem atenção no que vocês estarão falando, tá? Também vocês fizeram alguma reivindicação de uma coisa que não estava legal, e você vai ver a melhoria disso. Aqui, orienta-se prudência, sabedoria, estratégia para se comunicar. Seja uma comunicação falada e até escrita, tá? Chega alguma comunicação oficial para vocês, hein? Recomenda-se uma limpeza e purificação dentro da casa, Virgem. Aqui não é você, tá? Mas é o que está em volta. Vocês podem estar protegidos dentro da casa ou a energia da casa, mas em volta é como se tivesse uma nuvem, tá? Isso pode ser vizinhos, né? Então você cuida da sua energia, você se prioriza, você buscou informação, enfim, né? Mas o que tá à volta? Então eu sinto essa energia a voltar. Então recomenda-se sim, ainda manter esse estado maior de estabilidade. Seja, vamos lá, aqui pode ser a sua casa, ok? Dentro da sua casa, o seu lar, as pessoas dentro do seu lar, como também você. Você tá bem, tranquilo, em equilíbrio, em harmonia, né? Mas à volta tem uma nuvem rondando, tá? Então mantenham-se sempre a energia mais elevada, mantenham-se em oração, pensamentos positivos, sempre limpe e purifiquem a sua energia para um estado de elevação, ok? Porque nada nessa terra, do jeito que tá, né, você não consegue se manter 100%, né, ali em alta, né, uma hora ou outra vai dar uma baixa, normal, mas sempre se mantenha em alta, tem um parâmetro, tá? Ah, hoje, sei lá, a Virgem acordou já reclamando, opa, vou movimentar isso aí pra não ficar, entendeu? Isso não é meu, não fico com isso, entende? Urso, cavaleiro. Clarifique isso pra mim. Isso. Aqui tá falando que vocês conseguem sair de uma situação pesada, uma situação difícil, complicada, estressante. Vocês conseguem sair de um excesso de responsabilidade, sim. Vocês conseguirão se desvincular de uma pessoa nessas características, pesada, densa, possessiva, negativa, com vício. Vocês vão conseguir se desvincular disso, tá? Como? Vai exigir bastante esforço de vocês, empenho para com você. Não foi dito todo momento no início da sua leitura? E aqui o 9 de copas, o 9 de ouros e a rainha de paus. Então, a atividade maior para vocês nos próximos aí, sei lá, pessoal, 30 dias ou mais, é dedicação total e exclusiva a você, a sua energia. Priorize a sua felicidade, priorize cuidar-se. 9 de copas, nutra-se. Nutra-se com alegria,
Busque movimento, situações que venham agregar para o teu campo. 9 de ouros, empenhe-se, cuide-se, valorize-se, trabalhe o teu conforto. Rainha de paus, determine e sustente isso, tá? Então, seja aqui 2 pontos, 3 pontos, na verdade, principais para vocês saírem dessa situação. Emoção, trabalhar o emocional, trabalhar o físico, trabalhar o espiritual, tá? Isso é importante. Dedicação total a você, tá? Dedicação total a você. Virginianos. A cobra, a cigana e a foice. Tem um lado seu sendo despertado, Virgem. Aqui fala de uma pessoa despertando um lado. Preciso tomar cuidado como eu falo isso. Vamos lá. Tô tentando buscar a melhor forma. Esse seu lado é como se fosse um ceifador, tá? Mas aqui, por isso que abre a sua leitura, com todo aquele enredo, de novo, voltamos a esse ponto, né? Porque é um ponto de equilíbrio. Porque quando você desperta esse seu lado, vou colocar assim, o ceifador, né? No lado sombra, você pode ser muito intransigente, você pode cortar situações que talvez você se precipite naquele momento, você pode ser extremamente radical em alguma questão e não há necessidade para aquilo. Então, todo esse preparo, né, de novo lá daquele enredo, ele vem exatamente para te equilibrar, porque você está entrando numa fase de cortar, de cortes, de ceifar, para ter colheitas melhores. Entende? Então, você está entrando num movimento de colheita, mas para colher você tem que fazer o quê? Cortar. E para cortar você tem que separar o que é bom do aquilo que não vai ser essencial para você. Entende? Tem uma mulher que vai sair da sua vida ou da sua energia, tá? Essa mulher traz muitos problemas. É como se essa mulher tomasse uma rasteira, tá? Ela sempre se desvia, ou ela tá sempre desviando de situações para que algo não encerre. Ou para, sabe quando para que a batata quente não chegue na mão dela? É mais ou menos isso. Só que aqui essa mulher vai tomar uma rasteira, tá? E vai ser inesperado. Porque que essa pessoa, ela tá tentando já, talvez ela saiba disso, mas ela tá tentando desviar. Não vai ter como, tá? Caminhos abertos para estudos, hein? Você que está querendo ser aprovado, você que quer estudar, parece que até as forças, né, mais elevadas estão contribuindo para isso. Então, dedique-se, tá? Dedique-se. Bons resultados no que tange documentos, papéis e contratos. Visibilidade maior para você através do seu conhecimento. Mostre os seus conhecimentos, não oculte eles. Você vai fazer um investimento benéfico nos próximos 30 dias. Fala sobre uma liberação de dinheiro para alguns de vocês. Se algum de vocês estiverem em águas, mar, cachoeira, rio, se algum de vocês estiverem em águas e vocês forem fazer algum pedido, esse pedido ele vai se realizar, tá? Mas aqui não é qualquer coisa, não. Se não é, Virgem, águas, é algum templo que tenha água, ou que envolva água, ou que tenha conexão com água, alguma coisa assim. Vocês terão um pedido ali, e esse pedido ele pode ser de fato o pedido, né, que você oraliza, como pode ser algum movimento energético que acontece, tá? E que vocês estarão muito abundantes, tá? Tem alguma abundância que acontece depois de você estar nesse local,
Então, para cada um é uma situação diferente. Porque essa cruz... Aqui fala de um progresso para vocês, tá? Vocês estarão iniciando um novo movimento, e fala movimento de mudanças. E essa mudança, ela exige de vocês uma certa paciência. Porque talvez alguns de vocês querem resultados para amanhã, né? Só que aqui tá dizendo que não. Então, vocês podem ver esse tempo, né, de mudanças como algo difícil. Mas você entende que é algo difícil, mas que trará resultados. Mas é aquela coisa, né? Quando? Mas quanto tempo, Senhor, né? Aqui tá falando que vai exigir de vocês, olha, 4 de ouros, 7 e 8 de ouros, a dedicação, o empenho. Então, sair do apego é hora de se desapegar, seja lá o que for. Alguns de vocês estão muito apegados ou acomodados em alguma situação. E a vida tá falando, olha, chega de... Talvez você esqueceu o seu propósito diante disso, né? Então, você se acomodou. Então, é hora de retomar esse propósito. Quando você retoma, as coisas começam a ter um progresso bem significativo. Então, terá de focar de novo, ter mais foco para que algo cresça, tá? Se desenvolva melhor. Vão ter que passar, vocês passarão por alguma mudança, tá? E deixarão alguma situação para trás. Clarifica isso pra mim. Sabe o que eu tô sentindo? Aquela coisa assim, vocês estão mudando, podem estar crescendo e esse crescimento, ele envolve novos caminhos, novas pessoas, novas decisões, novas escolhas, estar em lugar, enfim, com pessoas diferentes, vai exigir muita coisa de vocês. Só que nesse meio caminho parece que existe alguma situação que fala assim, mas você vai me deixar para trás? Como pode você, Virgem, estar modificando e eu não? Tem uma coisa assim meio que velada, tá? Pode ser que não seja dito de fato. Então, isso pode mexer com o mental de algum de vocês. Não foi dito aqui com a carta da evolução? Abra o cadeado, deixe ir o que não te faz mais bem. Não foi dito que são tempo de retornos, situações, pessoas? Isso pode te prender. Olha, o 8 de espadas é um cadeado, uma carta que fala de aprisionamento mental, alguém preso em situações que não são vistas, mas estão aí. Porque pode ter uma portinha aberta aí no seu mental que se conecta a esse tipo de situação. Então, onde você fica em dúvida de crescer, de avançar. Ah, mas eu tenho que deixar tal pessoa para trás. Deixe. Você esqueceu o seu propósito, não foi dito aqui? Você quer crescer, mas como? Você quer progredir? Como? Tendo as mesmas condutas, se mantendo nos mesmos diálogos, não vai, tá? Mensagem final, com a mensagem dos anjos para virginianos. Arcanjo Uriel, você sabe o que fazer? Poxa vida, hein? Vamos lá. Confiar em seu conhecimento interior e agir sobre ele sem demora. Poxa vida. Virgem, tudo alinhadinho aqui, tá? Não tem nem o que dizer mais. Arcanjo Uriel carrega um livro nas mãos. Você sabe o que você tem que fazer, Virgem. Que Arcanjo Miguel sempre se faça muita luz e vitória em seus caminhos e vocês sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.